Abra aí o livro da vida, do Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Abra aí o livro da vida, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. O Evangelho segundo Mateus, não é Evangelho São Mateus, mas segundo Mateus, ou seja, conforme Mateus assim escreveu. No capítulo 27, a princípio nós vamos ler esse versículo, depois vamos fazer várias leituras. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 27, no verso de número 54. É importante que você encontre. Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 54 da palavra de Deus. Amém? Você encontrou? Graças a Deus. É importante que você encontre e que você acompanhe. Está escrito assim: o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Vou ler mais uma vez. O centurião e os que com ele, os que com o centurião guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Feche os teus olhos. Eu gostaria que você, por esse instante, principalmente, você levasse o teu pensamento ao Deus Todo-Poderoso, que concluiu o teu plano, o teu propósito de salvação aqui, através do Senhor Jesus. Jesus é a concretização do amor de Deus na cruz do Calvário, onde Jesus fez essa declaração de amor por cada um de nós, de libertação. Feche os teus olhos, eleva o teu pensamento a Deus e vamos orar a esse Deus que é o Todo-Poderoso. Amém? Deus amado, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te damos graças, nós te louvamos, porque Tu és sempre o Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, e também o nosso Deus. O Senhor é o Deus de todas as pessoas que se achegam na Tua presença, Pai, porque assim está escrito, que o Senhor veio para que eram os seus, mas os seus não receberam, mas todo quanto receber, o Senhor os deu o direito de ser chamado filhos de Deus, e nós recebemos o Senhor em nosso coração. Nós queremos, Deus, e buscamos, ó Pai, andar na Tua presença, e por isso nós podemos ter o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Pai Santo, e nós, Deus, na condição de filhos, queremos, Deus, ouvir a Tua voz. Queremos ouvir, Deus, a voz do Teu Espírito Santo, ó Pai, bramando, Pai, clamando, falando ao nosso coração, Deus, em nome de Jesus Cristo. Fala, Deus, com cada um de nós, Pai. Assim diz a Tua palavra, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós almoçamos, alguns já até jantaram, Pai Santo, mas ninguém vive sem a Tua palavra. Sem o alimento, Pai, a pessoa passa durante um determinado tempo, mas sem a Tua palavra ninguém resiste. Não há alma, Deus, não há espírito que resista, Deus, sem o alimento vindo do alto. E é por isso que nós buscamos a Ti e em Ti, e mostramos a nossa dependência diante da Tua presença e diante do Teu altar nessa noite. Fala, Deus, conosco, porque nós queremos, Deus, ouvir a Tua voz. Direciona, Pai, através do Teu Espírito Santo, a Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, amada? Pode se sentar por um instante, em nome de Jesus. Esse centurião, e nós já comentamos a respeito de centurião, o que é um centurião. Centurião era um chefe de soldados, e ele tomava conta de um grupo de 100 soldados. Já falamos a respeito do centurião e de outros chefes que existiam, né, com relação a soldados, num dos nossos estudos de terça-feira. Mas esse centurião estava ali responsável por guardar Jesus também na cruz. Eu não tenho aqui, mas em breve nós vamos estar instalando de novo o programa da Bíblia, o Ilumina, e eu acho muito interessante, eu gostei muito, porque depois de todos esses acontecimentos, o centurião, ele se encurva diante da cruz, Cristo crucificado ainda, e ele se dobra ali, sabe? E ele diz essas palavras: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus.
centurião romano, da guarda romana. Mas depois de todos os acontecimentos, ele se dobra diante do Senhor, crucificado ainda, e ele declara que ele era o Filho de Deus. Eles chegam perto, porque na verdade Jesus não é passado, e nem a morte poderia vencer Jesus. Então Jesus, nós nunca podemos usar a expressão de era, ele sempre é. Ele poderia dizer Jesus é o Filho de Deus. Amém, querido? Porque dias depois Jesus iria ressuscitar, iria se manifestar a eles. Mas Evangelho de Lucas, Lucas também faz um comentário sobre esse assunto e diz assim, Lucas 23, 47, vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente esse homem era justo, era o Filho do Senhor nosso Deus. Então, amado, o centurião, ele viu isso em Jesus. Talvez no tempo que Jesus estava curando e operando e ministrando a palavra, mostra esse centurião, fala a respeito desse centurião. Embora certa vez foi enviado um grupo de soldados para prender Jesus, e Jesus estava ensinando, ele estava ministrando a palavra a um grupo de pessoas, e esse exército, esse grupo de soldados foi para prender Jesus. Como Jesus estava falando, eles não podiam simplesmente chegar e apanhar Jesus e prender Jesus. E o que aconteceu? Aconteceu que os soldados, eles se assentaram para esperar Jesus falar, para prender Jesus. E aquela palavra de Jesus começou a entrar nos ouvidos dele e começou a descer para o coração deles. Jesus falando, eles lá, quando Jesus terminar de falar, nós vamos prender ele. Mas Jesus foi falando, eles começaram a mudar de ideia, começaram a mudar de opinião. E Jesus terminou ali de falar, terminou de ensinar e foi para outro lugar, e eles voltaram para o seu Senhor, e ele perguntou assim, onde é que está o Messias, onde é que está o Jesus? E eles disseram, Senhor, nós não prendemos porque ninguém falou como esse homem. Ninguém falou como esse homem. Ou seja, até os próprios soldados que foram para prender Jesus, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, eles foram convencidos a respeito de que Jesus não era simplesmente um sacerdote ou simplesmente um profeta, mas que ele era o Senhor e tinha uma palavra poderosa, querido, que eles não puderam suportar, mas eles foram convencidos a deixar Jesus. Por quê? Porque estava escrito e a palavra precisava se cumprir. Jesus tinha muito mais coisas ainda para fazer. Mas voltando aqui, querido, a respeito do centurião, o centurião, ele viu algo em Jesus. O centurião, ele viu em Jesus ali na cruz algo que depois nós vamos estar comentando com você. Mas todas as pessoas que ouvem falar de Jesus, Deus abençoe, evangelistas, noiva, Deus abençoe em nome de Jesus. E todas as pessoas que se achegam diante do Senhor Jesus, elas têm uma impressão de Jesus, elas veem Jesus de certa maneira. Davi, lá no pasto, ele sendo pastor de ovelhas, ele usou a seguinte expressão: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele sendo pastor, viu o Senhor nosso Deus como um pastor acima dele, e ele também sendo pastoreado pelo Senhor, sendo guiado ali pelo Espírito Santo. Então, amado, o que nós vemos em Jesus quando nós temos um encontro com Ele? O que você tem visto em Jesus? O que Jesus tem sido para você? O que Jesus representa para você, amado? E eu quero falar a respeito de algumas pessoas, querido, que tiveram um encontro com Jesus e que elas viram também algo em Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 5, se você quiser, você tem toda a liberdade para abrir a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 5, no verso de número 12, onde Jesus, ele tem um encontro com o leproso. Aí mesmo no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 12, a partir do verso 12, terceiro dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, onde está escrito assim: e aconteceu que, estando numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me.
O que Jesus fez? Está escrito no verso 13, que ele estendendo a mão tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo, ou seja limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo, ele ficou purificado e a lepra desapareceu. O que esse leproso ele viu em Jesus? Ele viu em Jesus aquele que podia purificar. E não somente isso, porque o leproso ele ficava à margem da sociedade, ficava em lugares isolados, até mesmo dependendo do tipo de lepra, não poderia se ajuntar com os demais grupos de pessoas e ficavam isolados para morrer em isolamento. Aleluia. Então, muito mais, querido, de ser purificado, Jesus deu a vida para esse moço. Ele deu sentido, querido, para a vida desse moço, porque a vida dele, com certeza, com aquela lepra, era uma vida de pessoa que olha para baixo. É uma vida de pessoa, querido, que sempre olha as pessoas por cima. Você já percebeu? Quando, por exemplo, alguma autoridade vai passando e você, não sei se você já se colocou em determinado lugar assim, a autoridade vai passando, autoridade e do mundo aí, e tem aquela montanha de pessoas. Você percebeu que a autoridade ela sempre olha por cima e as pessoas que são mais simples sempre olham assim por baixo? Você percebeu? E o leproso era colocado como alguém baixo, alguém insignificante diante da sociedade. É Deus. Mas Jesus ele foi atrás. Jesus deu um sentido para a vida desse moço. E Jesus purificou, Jesus limpou, Jesus deu uma nova direção, querido, para ele. O Senhor Jesus, querido, ele quer dar uma nova direção quando nós olhamos para ele. Quando nós vemos ele, querido, como ele é na nossa vida. E quando nós demonstramos aquilo que ele representa para cada um de nós. O leproso, ele se prostrou. Quando alguém se prostra, amado, ele está mostrando que a pessoa da qual diante ele está prostrado ali é maior que ele. Ou seja, só alguém que é mais simples, alguém que é inferior, se prostra diante de outro alguém que é superior, grau elevado. Ele se prostrou diante de Jesus. E ele fez uma oração que não precisa colocar Jesus na parede, catar Jesus pelo colarinho e dizer, Senhor, o Senhor vai ter que fazer. Vou arregaçar as mangas aqui agora, nós vamos ver, Senhor. O Senhor vai fazer ou não vai? Não precisa disso não, querido. Ele fazendo ou não, ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo adorado, vai continuar sentado no trono de glória, sendo adorado pelos anjos e pelos seus fiéis. Aleluia. Então, querido, ele se prostrou, ele declarou quem é Jesus, e ele disse, Senhor, se quiseres. A mesma oração que Jesus fez lá, quando Jesus estava orando lá no Getsemane. Pai, a minha vontade, esse cálice é amargo. Minha vontade é não passar por isso, mas seja conforme a tua vontade, Senhor. Então o Senhor faz, o Senhor cumpra essa vontade na minha vida. Porque existem duas vontades, amado. Existe a vontade absoluta, que é a vontade de Deus. Aquilo que Tiago diz, quando ele fala a respeito dos planos dos homens que são falhos. Nós devemos dizer, se Deus quiser, será assim. A vontade de Deus absoluta. E existe a vontade de Deus permissível. Aquela que alguma coisa buscamos de Deus, Deus não prepara, a coisa não acontece, mas nós ficamos insistindo naquilo, sabe? E de tanto insistir, muitas vezes Deus abençoa, fala, então vai. Lá na frente a pessoa se dá mal, lá na frente a pessoa, ela se dá mal e ela vai lá para baixo, a pessoa pensa assim, Senhor, mas foi o Senhor que abriu a porta. Mas é claro, amado, insistiu tanto como lá em Balaão. Sabe, Balaão, Deus falou não vai, ele insistiu. Deus falou, então vai, Balaão, vai lá. A mula precisou falar com o moço, com o profeta, para que ele pudesse enxergar a verdade de Deus. Então, amado, isso aconteceu também com Ezequias, quando a vontade de Deus era que Ezequias partisse. Mas Ezequias orou, insistiu, Senhor, eu não quero morrer. Deus, então tá bom, essa é a tua vontade, então tá, seja feita. Ezequias, os 15 piores anos da vida de Ezequias foram esses. Porque ele só fez coisa que não deveria. Só fez coisa que não deveria. E por isso que é preciso deixar a vontade de Deus se cumprir na nossa vida. Amém, amado? Amém. Querido, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, verso de número 26. Evangelho de Lucas mesmo, capítulo de número 8, verso de número 26. Gostaria de passear um pouquinho com você. Jesus ele vai de um determinado lugar para outro, para a terra
gadarenos, né? Ou, como talvez esteja escrito na sua Bíblia, gerazenos. Diz assim, versículo 26 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas: então remaram para a terra dos gadarenos, a fronteira da Galileia. E logo, ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, e que havia muito, e não se vestia, ou seja, andava nu, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, ele prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara a ele, esse espírito maligno que estava nesse moço, a esse espírito imundo, que saísse desse homem. Pois muitas vezes ele se apoderava, ele ficava possesso. E embora ele procurasse conservá-lo preso em cadeias, as pessoas tentavam prender ele, mas as cadeias não podiam prender, mas ele despedaçava, ele acabava com as cadeias, ele destruía tudo, porque ele estava possuído por uma legião de demônios. E o que esse moço ele viu? Porque Jesus libertou ele. Ele não ficou contente com isso simplesmente. Jesus me libertou, então bom. Sabe aquela pessoa que entrega a vida para Jesus? O Senhor Jesus transforma a vida dela, passa ali o perfume de Cristo, abençoa a pessoa, fala assim: minha vida assim está bom demais. Não se contente, amado, com a sua vida quando você simplesmente recebe algo de Deus, mas não oferece realmente teu coração para Ele. Não se contente com isso, amado. Esse moço não se contentou simplesmente com isso e falou assim: eu quero ir com o Senhor. Ele insistiu em ir com Jesus, como que diz: não, Senhor, eu quero ir contigo. Jesus falou: não, vai e anuncia qual grandes coisas Deus tem feito na tua vida, anuncia lá os teus. E esse moço, de um endemoniado, se tornou missionário, um evangelista, e começou a anunciar as grandezas de Deus. Então o que ele viu em Jesus? O que ele viu? Ele viu alguém que liberta das cadeias, alguém que é liberto. Sabe quando nós oramos aqui para que Deus liberte pessoas que muitas vezes ficam encadeadas, trancadas nas suas casas, não simplesmente por chaves, mas muitas vezes por espíritos malignos, e a pessoa tem dificuldade de sair para se locomover até a casa do Senhor. A pessoa encontra essa dificuldade, e aparentemente muitas vezes está liberta, está livre, mas a prisão é espiritual. A prisão é espiritual. A pessoa não consegue perceber que ela está livre. Não, eu estou bem, se eu quiser eu vou, mas eu não vou não. Vamos lá, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você sabe que uma coisa é muito boa, o que você faz? Você quer para você. Não, isso aqui é bom, eu quero para mim. Isso é natural, querido, de um ser humano. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para as promessas, quando nós permanecemos fiéis diante dele, o Senhor Jesus tem vida eterna. O Senhor Jesus tem um lugar maravilhoso foi preparar para nós um lugar maravilhoso. Nova Jerusalém, que lê lá em Apocalipse, você vai amar mais ainda o Senhor Jesus, mais do que você já ama Ele. Eu creio nisso. O Senhor Jesus tem promessas, assim como nós cantamos, promessas incomparáveis para as nossas vidas, quando nós permanecemos fiéis diante dele. Agora, você acha que é natural alguém dizer assim: acha que servir a Deus não, para quê? Você acha que é natural isso? Você acha que é natural, por exemplo, um caminho para essa Nova Jerusalém estar de um lado e um caminho que leva à perdição do outro lado, e a pessoa, ela toma por opção partir para o caminho esquerdo, o caminho que leva à perdição? Você acha que isso é natural? Você acha que isso é comum? Isso não é comum, isso não é natural. O natural, querido, o comum é você dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos adorar esse Deus, porque Ele é digno, Ele é merecedor. Não vou adorar a Deus simplesmente pelo que Ele tem para fazer pela minha vida, mas pelo que Ele é. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e a terra. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o dono de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele, e todas as coisas vão se encerrar nele. Todas as coisas foram feitas com um propósito, e todas as pessoas vão prestar contas um dia para esse Deus. Amém, amado? Amém, aleluia. É o resumo do Evangelho. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, no verso de número 5, tem um encontro com outra pessoa. E essa pessoa também tem uma visão a respeito de Jesus. Lucas, capítulo 19, no verso de número 5 da palavra de Deus.
Vamos ler o versículo 4, a partir do 4. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 4. Está escrito assim. Aqui falando a respeito de Zaqueu, diz assim: então, correndo adiante, subiu a uma árvore, a fim de vê-lo, a uma figueira brava, como talvez na tua tradução esteja escrito, a fim de vê-lo, porque ali havia ou haveria de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, ali onde esse moço, esse Zaqueu subiu, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém ficar ou pousar em sua casa. Zaqueu, o que ele fez? Ele desceu com toda a pressa e recebeu com alegria. E todos ficaram ali murmurando, questionando, e diante daquela situação, diante daquele acontecimento, porque Jesus disse que seria hospedado por Zaqueu. Versículo 8 diz assim, que Zaqueu ele se levantou e disse: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais, porque isso dizia na lei também. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também o filho, esse é filho de Abraão. Quando ele falava filho de Abraão, ele estava se referindo a ser filho de Deus, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O que Zaqueu ele viu em Jesus? Zaqueu, querido, em Jesus, ele viu alguém que salvou e tirou ele de uma escravidão, que é a avareza, porque Zaqueu, os publicanos já eram mal falados, porque eles, se você acompanhar na história principalmente, você vai ver que os publicanos, eles cobravam impostos segundo a aparência das pessoas. Por isso que Jesus ele chama atenção com relação a isso, quando se cobrasse impostos, não segundo a aparência, mas segundo aquilo que era justo, e porque eles faziam isso. Então, se os publicanos já faziam isso injustamente, quanto mais o chefe dos publicanos, que era Zaqueu, o chefe de todos, era Zaqueu. E o que Zaqueu viu em Jesus? Zaqueu viu em Jesus a própria salvação. Por quê? Porque Zaqueu era discriminado. Zaqueu, as pessoas olhavam para ele e davam como um caso perdido. Como, por exemplo, talvez não seria diferente comigo nem com você, antes de nós termos um encontro com o Senhor Jesus. Ou a tua reputação era boa demais, por isso que você veio à igreja. A reputação é boa demais. Ninguém fala mal de mim, ninguém. Imagina, eu tenho um bom testemunho. Não tem nada para falar de mim, ninguém. Eu duvido alguém que atire a primeira pedra quem tem alguma coisa contra mim. Então eu vou na igreja. Foi assim que aconteceu? Misericórdia, amado. Tinha um monte de pessoas com pedra todos os dias para atirar em nós e com causa justa. E é por isso que nós viemos até Jesus. Que assim como ele livrou Maria Madalena, também nos livrou da morte. E assim, querido, livrou também Zaqueu de todos aqueles comentários. E ele entrou naquela casa e ele derramou, querido, da sua palavra, da sua unção. E ele salvou Zaqueu e toda a sua casa. Ele chegou para ministrar a palavra da salvação, a palavra de libertação. Amém, amado? Mas uma pessoa que andava com Jesus, trilhava alguns passos com Jesus, mas ela viu Jesus de uma maneira diferenciada. Sabe quando a pessoa ela começa a andar com Jesus, ela talvez pense assim: eu conheço Jesus. Jesus eu conheço, eu ando com ele. Um pouco mais de 3 anos que eu ando com Jesus. Ninguém conhece Jesus exatamente como ele é. Ninguém conhece. O Senhor ele sempre nos surpreende, amado. O Senhor é mais do que aquilo que nós imaginamos. Efésios capítulo 3, verso 20. Muito mais do que aquilo que nós pensamos. Muito mais. Então, querido, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas ainda, no capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Você vai ficar craque, hein? Para lá e para cá. Você vai chegar aqui na terça-feira do estudo, você vai falar assim: pastor, não precisa nem falar onde é, porque eu já abri. Já abri minha Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 8. Você encontrou? Amém, querido? Onde está escrito assim: e vendo isto, Simão Pedro
prostrou-se dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O que aconteceu aqui, querido? Eles estavam ali na pescaria tentando apanhar alguma coisa e não apanharam nada. E quando o Senhor Jesus se manifestou ali naquele lago, Jesus, ele disse para eles, Jesus disse para aqueles pescadores que lançassem a rede para a direita. Se você olhar para a história, deixa eu falar uma coisa para você. De repente você pode pensar assim: pastor, isso é uma passagem significante, lançar a rede para a direita. Ele simplesmente lançou a rede. Não. Porque se você parar para você olhar para a história, não era comum se lançar a rede para a direita. Não era comum. Normalmente se lançava a rede para a esquerda. O que Jesus fez? Jesus contrariou a natureza humana. Jesus falou assim: olha, lança a rede para o lado direito. Eles eram pescadores cheios de habilidade, viviam no mar. Eles conheciam o mar como a palma da mão. Eles só não conheciam o Jesus que andava com eles. Você pode ter experiência na tua vida o quanto for, amado, mas você não conhece talvez tanto aquele Deus que um dia te chamou, que um dia te escolheu, querido, para que você andasse com Ele, que um dia te escolheu para que você caminhasse com Ele. Talvez você não conheça tanto assim esse Deus. Não sei quanto tempo você tem com Deus de intimidade, quanto tempo você tem por dia, querido, a tua comunhão com Deus. Não sei quanto tempo dura na tua casa, eu não sei. Eu sei que quanto mais tempo você busca do Senhor, com mais facilidade você passa a ouvir a voz dele. A voz dele fica mais audível, querido. Você ouve a voz dele com mais facilidade. Você é guiado pelo Senhor com mais facilidade. De repente alguém pode dizer assim para você: você está louco, você fazer isso, ou você fazer aquilo, ou você partir para esse lado. Ouve a voz de Deus. Deus mandou lançar para a direita, lança para a direita. Deus mandou lançar para cima, lança para cima. Mandou lançar para baixo, lança para baixo. Faz o que Ele está mandando. Aleluia. Até que o Senhor fale diferente, continua fazendo aquilo que Ele já disse no teu coração. Continua obedecendo a palavra do Senhor, querido, porque acima de todas as coisas é o Senhor na nossa vida. Amém? Amém. Vou falar a respeito de mais só duas pessoas para não prolongar muito. João, Tiago e Pedro, eles viram a Jesus, querido, de uma maneira que eu creio que muitos gostariam de ver. Creio que os sacerdotes gostariam de presenciar Jesus, que isso está relatado também no Evangelho de Mateus. Mas já que estamos aqui em Lucas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso de número 32. Está mais fácil, né? Está mais próximo aí. Lucas, capítulo 9, verso de número 32 da palavra de Deus. Aqui, querido, diz assim: Pedro e seus companheiros, ou seja, Pedro, Tiago e João, eles acharam-se ali, caíram no sono, mas conservando-se, acordados, viram a glória do Senhor, a glória do Senhor Jesus, e dois varões ali com ele, Moisés e Elias. E ao se retirarem, esses, Elias e Moisés, desapareceram. Somente Jesus permaneceu naquele lugar. Deixa eu traduzir para você, deixa eu explicar para você. Jesus fez assim: Jesus tirou Pedro, Tiago e João e falou: vem comigo. Pedro, Tiago e João foram os que praticamente participaram de praticamente todos os milagres de Jesus, praticamente tudo aquilo que Jesus aconteceu. Pedro, Tiago e João estavam juntos. Ele separou ali: olha, Pedro, Tiago e João, vamos subir comigo, vou mostrar uma coisa para vocês. Na carta de Pedro também fala a respeito disso, João também fala a respeito disso. Mas subiram ao monte, e eles estando lá, Jesus passou a orar e Jesus começou a se transfigurar, né? Diante dele desceram dois varões, dois homens glorificados ali, Moisés e Elias. Eles reconheceram ali. Pedro, cheio de temor, era o que mais falava, né? Aquele sanguíneo, aquele explosivo. Então ele falava mesmo. Ele disse assim: Senhor, você quer que façamos 3 tendas? Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias? Achando que Jesus habita em tenda. Jesus tem um lugar muito mais precioso para habitar, que é a nossa vida. Nós somos a tenda de Deus, o tabernáculo de Deus, a casa de Deus, a morada do Senhor. Amém? Amém.
E ele assim na sua inocência, para agradar talvez, disse assim: Senhor, quer que façamos 3 tendas? Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias? É claro, Jesus nem respondeu. Tem coisas que nem se responde. Dependendo do grau, né, da pergunta, a melhor coisa é deixar em silêncio. A pessoa própria vai perceber aquilo que ela falou. Porque o silêncio ele também fala. E aí, querido, estava lá Jesus conversando com Moisés e com Elias, e ali transfigurado, mas Moisés e Elias desapareceram. Que é interessante que só Jesus permaneceu. Só Jesus permaneceu. E o que a princípio nós aqui, olhando para nós, o que nós aprendemos com isso? Os céus passam, a terra passa, mas a palavra de Deus jamais há de passar. O Senhor Jesus é permanente. Hebreus capítulo 8, verso 13. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Ontem, hoje e eternamente. Sempre é o Senhor, querido. Jesus sempre vai ser. Aleluia! Só Jesus permaneceu ali. Santo, O que eles viram? Eles viram Jesus glorificado, amado. Glorificado Jesus. Jesus ali com vestes resplandecentes, e é claro que aquilo era o reflexo daquilo que João viria lá na ilha de Patmos. Reflexo daquilo que aconteceria, porque Jesus deixou bem claro que alguns deles ali não iriam morrer antes que visse o Jesus glorificado. E ele estava se referindo a João na revelação que ele teria lá na ilha de Patmos. Porque todos os outros praticamente foram mortos, mas Jesus fez com que João permanecesse, para que a palavra se cumprisse. E Jesus apareceu ali entre eles, diferente. Alguns comentários dizem que a roupa de Jesus é como que nem um lavandeiro já lavou. Roupa muito branca, resplandecente, que nunca se viu antes. Mais branca do que a lã, mais branca do que a neve, muito branca, resplandecida, e tão branca que é a roupa de Jesus. Quando descreve Jesus lá no livro do Apocalipse, lá no comecinho, assim como o rei, o cinturão no peito, e todo vestido com vestes reais, com o seu manto real, nós imaginamos, querido, Pedro, Tiago e João tiveram esse privilégio de ver ali por um curto período de tempo. O Senhor Jesus também nos chama, deixa eu falar uma coisa para você, todos os dias, não uma vez só como João, Pedro e Tiago, mas todos os dias Ele nos chama para esse monte. Todos os dias Ele nos chama para comunhão. Todos os dias Ele nos chama para intimidade com Ele. Quantos aqui querem intimidade com o Senhor? Quantos querem mais o Senhor para as suas vidas? Todos os dias o Senhor nos chama para essa intimidade. Eu quero dizer para você, Jesus, o Senhor, Ele só se revela para os íntimos. Os mais chegados, não estou falando na gíria não, porque a palavra do Senhor diz que amigo mais chegado que irmão. Eu posso usar essa expressão. Os mais chegados de Jesus eram Pedro, Tiago e João. Para esses Ele se revelou. Sabe porque às vezes alguma pessoa fala assim: oh, mas por que você sente tal coisa? Por que você vê tal coisa? Por que acontece isso? Por que Deus fala com você? Por que isso? Por que aquilo? Por que você fala que Deus deu uma direção? Por que Deus falou tal coisa? Mas eu não escuto nada. Eu não percebo nada. Deixa eu falar uma coisa para você. A que distância você está do Senhor? Porque às vezes nós pensamos que estamos próximos e estamos longe do Senhor. Você sabe com quem aconteceu isso? Com um homem que Deus tinha uma promessa para a vida dele, um homem chamado Sansão. Porque quando ele quebrou a aliança com Deus, ele revelou o segredo da aliança, ele achou que Deus ainda estava com ele. Qualquer dia vamos falar sobre esse assunto. Ele achou que Deus estava com ele. Aí, como muitas vezes ele arrebentava as cordas como que fosse nada, dessa vez também que ele quebrou a aliança, a Dalila cortou os cabelos dele e foi amarrado. E a hora que a Dalila disse assim: Sansão, os filisteus, ele se levantou, ele tentou arrebentar as cordas, mas aquilo foi mais forte que ele. Ele achou que Deus ainda estava com ele, mas não estava. Muitas vezes o Senhor está distante, amado, e nós pensamos que o Senhor está perto. Mas a Bíblia diz que perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e contrito. Esse Ele não rejeita, esse Ele não despreza. Coração quebrantado, querido, diante da presença de Deus.
O que é um coração quebrantado, amado? É muito simples, amado. É só reconhecer, primeiro passo, reconhecer quem você é e quem Deus é, para a gente começar esse processo de quebrantamento. Repetindo, aquela liçãozinha básica, princípio básico da vida do cristão. Nós não somos nada. Como já lemos, Salmo 103, na quinta-feira. Somos pó. Sabe o que é o pó? É interessante que o pó do deserto, você viu o pó quando bate o vento no deserto? Você já chegou a assistir algum filme, algum seriado assim? Chegou a assistir algum documentário? O vento faz assim no pó. E o pó vai embora. Parece que as coisas mudam de rumo, ele muda de direção do deserto, muda tudo o sentido, parece daquela areia toda. Nós somos como pó, barro e cinza. Você quer sentir a presença de Deus? É só você descer alguns degraus e deixa o Senhor crescer na tua vida. É como quando nós sempre louvamos ao Senhor. Não precisa ser reconhecido por ninguém, mas deixar o Senhor ser conhecido através de nós. Aleluia! É deixar o nome dele ser glorificado através da nossa vida. Vocês estão falando isso de você. O nome de Jesus está sendo glorificado? Tá? Então amém. João, seus discípulos estão indo todos para Jesus. Você não vai fazer nada? Os discípulos, olha só, eles estão acompanhando Jesus. Assim fala um homem de Deus. Importa que ele cresça e que eu diminua. Você está disposto a diminuir diante do Senhor? Sabe quando o Senhor pega você e começa a encolher você? E parece que todas as coisas são maiores que você. E você se sente o menor de todos, querido, e mais inferior de todos. Mas você precisa crer que até nesse momento você tem um Deus que é todo poderoso. E a hora que menos se esperar, Ele pode pegar você pela tua mão e te levantar e te pôr de pé. Diante da luta, diante da tribulação, diante da dificuldade, diante da adversidade. Não tomar atitude na força do teu braço. Jeremias está escrito assim: maldito homem que confia na força do próprio braço. Confia em si mesmo. Não, na força do braço não, amado. Essa luta nós não podemos vencer na força do braço. Essa não. Já estudamos a respeito desse assunto sobre batalha espiritual e também a armadura de Deus. As ferramentas e as armas para vencer, elas vêm do Senhor, porque a luta é espiritual. E no mundo espiritual só Ele conhece todas as coisas como elas são. E Ele é o general e Ele é que dá as coordenadas. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Então nós precisamos buscar dele. Não tem jeito de viver sem Jesus. Não dá, querido. A pessoa que diz assim na sua vida, na sua arrogância: não, eu não preciso de Deus, eu não quero o Senhor, preciso adorar a Deus, não preciso ler a Bíblia. Olha, eu vou falar uma coisa para você: é uma pessoa derrotada, eu digo desde já. A não ser que ela reconheça Jesus na vida dela, mas até então é pessoa derrotada, é uma pessoa falida. E se não mudar de ideia nem de intenção, com todas as palavras, você pode pensar assim: pastor, você pode julgar. Olha aí, a palavra está escrita. Deixa eu ler para você então. Não vou nem comentar a respeito dessa pessoa, mas eu vou ler para você o que está escrito lá no livro no Evangelho de João, porque muitas vezes só lê o versículo capítulo 3, muitas vezes só se lê o versículo 16. Eu quero ler depois do versículo 16. Vamos ver o que está escrito lá a respeito da pessoa que tem uma obra má e que não reconhece a obra má na sua vida, e que ela diz assim: não, eu sou. Olha só o que está escrito, Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo de número, estamos acostumados a ler o 16, vamos ler o versículo 17. Em seguida, diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem não crê nele, quem crê nele, ou quem nele crê, quem acredita nele, quem segue ele, quem obedece a ele, não é julgado. Isso entra em Romanos capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O que não crê já está julgado, ou talvez na sua tradução esteja escrito: já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois tudo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de que as suas obras não sejam vistas, não sejam manifestas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz,
a fim de que as suas obras sejam manifestas ou manifestadas, porque são feitas em Deus. Ou seja, resumindo, traduzindo aqui em miúdos, vamos dizer assim, a pessoa que tem a vida e leva a vida como acha que deve levar a vida deixa melhorar. Como é que é? Como é que é a frase aí? Do cão lá? Vida deixa. Me ajuda aí. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Frase do cão, essa vida direitinho do inferno, né? Para levar pessoas também para o mesmo lugar, né? Então, querido, a pessoa que vai deixando a vida levar ela, acontece exatamente assim, olha. Ela não veio para Jesus porque as suas obras são más e ela é obrigada a confessar os seus pecados diante do Senhor para que o Senhor perdoe. Ou seja, o que acontece, por exemplo, quando eu desarrumo, por exemplo, todo esse lugar e apago as luzes? O que acontece? Ninguém vê. Aparentemente está bonitinho. Jesus falou a respeito do sepulcro caiado. Por fora bonito, acabado, tudo bonitinho, mas por dentro tem defunto, tem cheiro mau, tem podridão dentro do sepulcro caiado. Então, querida, a pessoa muitas vezes não se achega até Jesus. Por quê? Porque a obra é má. E ela não quer que as obras delas venham a ser lembradas por ela. Você se lembra a respeito daquele, o Senhor Cara Legal, que nós assistimos um trechinho, você se lembra? O moço fez uma pergunta para ele, do que ele achava que quando, por exemplo, ou se, por exemplo, se colocasse algo na sua mente para que tudo aquilo que ele pensa fosse visto pelos seus amigos, pela sua família. Você se lembra disso? Ele, não, isso seria terrível, né? Exatamente isso. Exatamente isso. As obras das pessoas estão em trevas, então ele não quer que seja exposta. Imagina. Não, amado, você pode falar tudo que você foi diante do Senhor, mas lá no finalzinho da tua oração você fala assim para Ele também: Senhor, mas eu quero ser uma nova criatura em Ti. Eu quero nascer de novo, eu quero nascer da água e do Espírito, eu quero ser gerado pelo Espírito Santo, eu quero uma nova vida, Senhor. Você pode dizer isso para Ele que, na tua oração. Até ontem, independente daquilo que você foi, importante, o que você quer ser a partir de hoje? Qual é o passo que você quer dar para Jesus a partir de hoje? Jesus, eu tenho um monte de dificuldades, mas eu quero andar com o Senhor. É o que Ele quer ouvir, é o que Ele busca ouvir de nós, querido. E aqui, querido, voltando para cá, voltando para o capítulo de número 23 do Evangelho de Lucas, o centurião, ele disse assim, vendo o centurião, só para encerrar, vendo o centurião o que tinha acontecido, ele deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo, ou esse homem era o Filho de Deus. O centurião, o que ele viu no Senhor Jesus? Você pode permanecer aí em Lucas mesmo? Eu vou abrir a minha Bíblia na carta aos Romanos, capítulo de número 12, eu vou abrir no verso de número 2. Olha só o que está escrito aqui. E olhando firmemente para o autor e consumador com letra maiúscula, dá para ter ideia de quem o escritor está falando. E olhando firmemente para o autor com letra maiúscula e consumador com letra maiúscula, consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso, desse sofrimento, tudo aquilo que ele passou, não fazendo caso, mas ele está sentado agora à destra do Pai, no trono de Deus. O que o centurião viu em Jesus? Talvez, não sei qual foi a crítica que foi feita para ele, não sei, ou talvez por respeito a crítica não aconteceu. Mas é o certo que essa palavra correu para estar escrito, e Lucas não estava presente no local, então chegou em Lucas, e chegou em Mateus, e Marcos também comenta sobre esse assunto. Então, o que ele viu? Que verdadeiramente, em verdade, verdadeiramente com letra maiúscula, como quem diz assim, chamando para a realidade. Quando Jesus usa a expressão em verdade, ele está nos chamando para uma realidade que ele quer expor. E ele disse assim: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E a Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus que esse homem deu glória a Deus. O que ele viu em Jesus? Mas o que alguém poderia ver? Alguém crucificado numa morte mais maldita da época, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que alguém poderia ver? Alguém dessa forma, alguém dessa natureza, alguém que
ficou em um lugar em que as próprias pessoas da época viam o Getsêmani, via o Gólgota como um lugar amaldiçoado pelo próprio Deus. É por isso que Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque segundo a crença dos judeus, nem Deus olhava para aquele lugar, de tão maldito que era, porque as pessoas malditas eram crucificadas. Então, para os que eram crucificados, eram vistos como maldito. Mas aquele homem, ele viu algo diferente. Dependente daquilo que as pessoas vejam a respeito de Jesus. Às vezes, alguns dizem que ele é só um profeta. Se coloque de pé. Às vezes, alguns dizem, não, Jesus foi um profeta, foi um ser evoluído. Jesus foi um sábio, como os maçons dizem, ele está lá na lista dos sábios. Jesus foi um sábio. Não, Jesus foi alguém muito entendido da lei, da palavra. Jesus foi simplesmente isso. Não, querido. Jesus é o reflexo da glória de Deus. Aleluia. Jesus refletia a glória de Deus, aquele homem que não tinha uma intimidade com Deus, mas ele deu glória a Deus, como quem diz assim, glorificado seja o nome do Pai, ou seja, a glória de Deus refletiu na vida dele através de Jesus Cristo, e que a glória, querido, do Senhor Deus possa ser refletida em nós, através do Espírito Santo, através do nome de Jesus Cristo. E o que nós vemos, querido, em Jesus, o que nós vemos em Jesus, o que você tem visto em Jesus, amado? O que você tem visto nele? Simplesmente um Deus provedor? Simplesmente aquele que liberta? Simplesmente aquele que abre uma porta? Simplesmente aquele que supre a necessidade? Simplesmente isso? Jesus é muito mais que isso. Jesus é muito mais que isso, amado. Ele é o Deus, o Criador, Ele é o dono de todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Senhor. Ele é o próprio Criador, querido, andando ali, pisando na terra. E esse mesmo Jesus, querido, ele disse assim: onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, eu farei presente no meio deles. Nós estamos aqui, querido, em nome de Jesus Cristo. E muito mais que isso, nós sentimos a presença desse Deus, que é um Deus todo-poderoso, que é um Deus que ministra as nossas vidas, aos nossos corações, e faz questão de estar onde o nome dele é falado, onde o nome dele é anunciado. Fecha os teus olhos, querido, e vamos falar com esse Deus que é maravilhoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te damos graças, porque Tu és o Senhor, porque Tu és o Salvador. Em nome de Jesus, Pai, oh Pai Santo, nós queremos Te louvar, nós queremos, Deus, glorificar a Ti, Pai, devido à Tua grandeza, porque Tu és excelente, porque Tu és maravilhoso. Pai Santo, nós estamos aqui, Pai, Te exaltando, oh Pai amado, porque Tu és o Deus das nossas vidas, porque Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus das nossas almas. Aleluia. Pai Santo, oh Deus, volta, Senhor, os Teus olhos, Deus, para cá, para este lugar. Volta, Senhor, os Teus olhos para cá, Senhor, para cada vida, Pai, que tem clamado a Ti, que tem buscado, Deus, refrigério, que tem buscado, Pai, refúgio no Senhor, porque, Deus, o Senhor é aquele que nós pensamos, mas o Senhor é muito mais, porque o Senhor é aquele que preenche todos os espaços que existem vazio no coração de cada pessoa que se achega na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu não sei, Pai, o que os Teus filhos têm buscado, eu não sei, Deus, o que Teus filhos têm pensado, Pai, têm esperado de Ti. Eu só sei, Deus, que o Senhor é aquele Deus que sempre surpreende, o Senhor que surpreende as nossas vidas, e em Ti, Pai, nós buscamos a paz, em Ti, Deus, nós buscamos o refrigério, em Ti, Deus, nós buscamos refúgio para as nossas almas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, manifesta, Deus, em nossas vidas a cada dia, manifesta, Deus, em nossas vidas, Pai, oh Pai Santo, nessa noite, Pai Santo, oh Pai, para que nós possamos, ó Pai, cada vez mais glorificar o Teu nome e mostrar, Deus, quem é o Senhor, quem é o Deus Todo-Poderoso, quem é o Salvador. Oh Pai amado, a Tua graça, Senhor, a Tua graça, Senhor, oh Pai Santo, é tudo, Deus, para cada um de nós. O Teu favor, Pai Santo, é aquilo que nós precisamos. O Teu favor, Senhor, é aquilo que nós necessitamos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. Aleluia, Jesus. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Diga isso que diminuiu e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor.
venha crescer, irmãos. O que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Aleluia, Jesus. E como serafins se todo o rosto ante a ti. Esconda o rosto pra que veja a tua face em mim. Que diminuamos nós todos na tua presença. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. Mais Jesus, mais e mais. O santo dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, é um lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença. O santo dos santos, Senhor, o santo dos santos, o santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, é um lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença, meu prazer. A presença do Senhor tem sido suficiente para você, amado. A presença do Senhor tem sido suficiente para alegrar teu coração. A presença do Senhor tem sido suficiente, amado, para fazer a tua vida feliz. A presença do Senhor tem sido, querido, mais importante do que o mundo lá fora para você, amado. A presença do Senhor tem sido, querido, mais importante do que o ouro, do que a prata que o mundo oferece lá fora, querido. Aleluia, Senhor, tua presença, Senhor, é tudo para nós. Tua presença, Senhor, é tudo para nós. Tua presença, Senhor, é nosso prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença, diga isso com a presença. Tua presença, é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Continue dizendo isso ao Senhor, tua presença. Tua presença. Continue declarando isso ao Senhor. Faça essa declaração a Jesus. Diga que a presença dele é o teu prazer. Tua presença. Coloca no teu coração e diga isso. Fala assim comigo, Senhor. Fala mais forte, Senhor. Tua presença é o meu prazer. Fala assim com ele, Senhor. Se torna o prazer da minha vida, o gozo para minha alma.
estão aqui, Pai Santo. Oh, Deus, que você tem sido tentado, Deus, todos os dias, Pai, a encontrar outro prazer, Deus, para as suas vidas, mas que acabaram de declarar nessa noite que a presença do Senhor é o prazer deles. Então, Deus, que essa oração, Deus, possa chegar até a tua presença, até o teu santo trono, Pai. Oh, Deus, a resposta, Deus, e o refrigério, Deus, para a alma dos teus filhos, ó Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, possa acontecer, Pai. E eles não possam, Deus, que eles não venham a buscar outro prazer senão o Senhor. Que eles não venham, Deus, a buscar outro prazer senão a tua presença. Que importa, Deus, nós somos pó, nós somos barro, nós somos cinza, mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso, é o Deus das nossas vidas, e a tua presença, Senhor, é nosso prazer. Se o Senhor diz que a graça do Senhor nos basta, então a tua graça nos basta, e a tua presença, ela vem a cada dia ser o nosso prazer, em nome de Jesus. Isso é o que nós queremos ver todos os dias, Pai, o que nós queremos declarar todos os dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Deixa eu dizer algo para você, amado. Não sei o que você tem comido na tua casa. Não sei o que pão, que alimento que tem sobre a tua mesa. Mas eu quero dizer para você algo que muito mais excelente, que você tem liberdade de se alimentar, amado. É desse pão vivo que desceu do céu. Desse alimento mais precioso. O que precisa ser um prazer para as nossas vidas. Você não precisa se vender, amado, a troco de milhões de reais para você ter prazer na vida. Isso já foi comprado por um bom preço, pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Você não precisa, querido, de prostituição para falar assim, eu sinto prazer. Não, querido. A comunhão com o Senhor nos traz prazer e nos dá prazer. E isso basta, querido, para cada um de nós. É o suficiente, querido, para nós vivermos esse mundo sem nos contaminar e para que nós venhamos a permanecer na condição de vencedores e de filhos de Deus. Nunca perca essa identidade. Amém, amado? Amém. Em nome de Jesus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.